Vereador Pedro, já que a gente falou do nome, né? Vou bater na madeira aqui 3 vezes antes de falar mais uma vez o nome dele, mas o nome do Eduardo, que ontem voltou a gravar um vídeo histriônico. Cada vez que aparece, parece mais deteriorado, né? A gente vê que está num estado de saúde mental e orgânica mesmo da sua condição bem agravada, mas voltou com ataques mais graves ainda, né? Ontem também, o perfil da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil postou o seguinte: Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas de indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos e proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. E aí segue. Nos efeitos práticos, o Eduardo, por um lado, ele diz as sanções lá, o cancelamento da reunião do secretário do Tesouro com o Haddad não é culpa nossa, isso é decisão da Casa Branca. Mas depois ele vem e diz: ó, eu avisei que ia vir Magnitsky, eu avisei que ia vir passaporte cancelado, nós estamos trabalhando para isso. Ele fica assim entre sou responsável, mas não sou culpado, né? Qual é o papel do Eduardo hoje, de fato, nesse cenário todo? Ele que não pode voltar para o Brasil, mas que de lá tem feito esse estrago. Tiago, com bastante sinceridade, eu acho que nós mesmos e a grande mídia nós estamos tomando a situação bastante errada. O Trump não está fazendo nada disso, lei Magnitsky, sanções, etc. Não se enganem, gente. O Trump não está fazendo isso para poder salvar o Bolsonaro. Ele não está fazendo isso porque o Eduardo Bolsonaro pediu. Ele não está fazendo isso porque ele quer colocar de novo no poder a família Bolsonaro. Não. Gente, o Bolsonaro foi presidente junto do Trump. Quantas vezes que eles encontraram? 2. Quantas vezes que o Trump respondeu aquelas mensagens ridículas que o Jair falava na época? Trump, I love you, eu te amo. Nesses anos que o Trump e o Bolsonaro foram presidentes juntos, foi uma completa cena ridícula. Que o Bolsonaro falava, etc., várias questões positivas sobre o Trump, pedia para poder encontrar com ele, tirar foto, e nunca foi correspondido. Vocês acham mesmo que em poucos anos, agora o Trump tem um amor pelo Bolsonaro? Que o Trump agora tem uma grande preocupação de salvar o Bolsonaro? Não. O Eduardo é hoje, Thiago, apenas um fantoche da política expansionista do Trump. Ponto final. O Eduardo hoje, ele é apenas um soldadinho de chumbo que o Trump pega ele e até dá coisas para ele, como, por exemplo, isso. Ah, vocês querem taxar, sancionar o ministro Xandão, por exemplo? Tá bom, a gente faz isso. Mas qual que é o intuito principal do Trump? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com a política nacional. O intuito dele é o mesmo que ele fez com o Canadá, com a Ucrânia, com a Europa, com a França, com a Suíça, com todos esses países do mundo inteiro. O Trump tem uma política muito clara, que é desorganizar a política nacional para depois tarifar e por meio dessas tarifas, desses prejuízos políticos, econômicos, de fechamento de fronteiras, fechamento de políticas de parceria, etc., ele vai e negocia para si, que é o que ele fez com o bloco Canadá, México e EUA, que era o quê? É um bloco de livre comércio, só que o Trump achava, né, que esse grande bloco que já existe há várias décadas não era bom para os Estados Unidos. O que ele fez? Mandou taxar o Canadá e o México em, vamos falar assim, em 30%. Aí houve uma grande discussão e aí o Trump conseguiu taxar em apenas 15%, que é o mesmo que ele fez com a França, com a Suíça, com tantos países da Europa, e agora, no mês retrasado, fez com a Ucrânia do Zelensky até algo muito mais grave. Falou assim: olha, Zelensky, eu só vou continuar mandando armas, apoio militar para você, se você liberar e der para os Estados Unidos todas as terras raras
da Ucrânia, que é as terras raras, para quem não sabe hoje, são aqueles minerais específicos para a construção de novas tecnologias e a baterias de lítio, etc, 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 que nós estamos na corrida da nova revolução industrial, né? Então essas terras raras são muito importantes também. E o que isso tudo tem a ver com o Brasil? Que o Trump também faz a mesma coisa aqui. Aumenta as taxas, faz um grande tarifaço, para logo depois desestabilizar o nosso país, para a gente ter que negociar com ele. O que o Trump está muito interessado? Nas terras raras que o Brasil hoje, e principalmente Minas Gerais, meu estado, nós temos a maior reserva de terras raras do mundo. Segundo ponto, coisa que nunca saiu desse imaginário norte-americano, a questão da Amazônia. Os americanos querem tomar conta do território amazônico. Por quê? A gente não sabe ainda 100%. Outra questão também, petróleo. Por mais que o nosso país não seja ali um top 2 produtor, nós temos uma grande produção de petróleo, grande produção. E o quarto ponto, os minérios, como o ferro, por exemplo. E aí, gente, o Trump faz isso, tenta desestabilizar a política nacional, mais uma vez, não é porque ele gosta do Jair, não é porque ele gosta do Eduardo. O Eduardo é um Zé Ninguém lá, um Zé Ninguém. O que ele vem fazendo é dando sinais para poder prejudicar o nosso país, desestabilizar, para logo em seguida o Trump negociar para um bem próprio. Então, é mais ou menos isso aí, Thiago. E aí tem esses bois de piranha, né? Falando neles, o Carlos, né, que é mais... O Eduardo é destemperado, exemplo do Jair. O Carlos é mais... não sei qual palavra usar para não ser ofensivo, mas ele, né, não tem muito roteiro. E aí ele chamou de rato os caras que podem ser, talvez, a última bala de prata do próprio pai, né? Só que esses caras, ao invés de firmarem o pé, meio que assumirem a liderança, eles se curvaram, né? O Zema disse, não, marido e mulher briga, então, tranquilo, acontece. O Caiado diz, é um desabafo, ele tá nervoso, eu entendo. O Tarcísio também foi na mesma linha. Uma coisa é você querer o patrimônio do Bolsonaro, outra coisa é ficar prestando continência aos filhos do Bolsonaro. Isso não coloca esses pretensos herdeiros do neobolsonarismo abaixo dos filhos do Bolsonaro e, com isso, minúsculos para representar a extrema-direita, vereador? Olha, hoje o maior representante dessa extrema-direita é o próprio Bolsonaro. A partir do ponto que ele está agora numa prisão domiciliar, que todo mundo já percebeu que ele vai ser preso nas próximas semanas, o que há hoje é uma corrida para ver quem vai tomar o resto do espólio, o que sobrou dessa tal extrema-direita, que é o que eu sempre falo. A extrema-direita, ela não é organizada, mas é justamente a desorganização dela que transforma ela num reduto de transformação de pessoas e novas lideranças. Explico. Por exemplo, a nossa maior liderança hoje é o Lula, graças a Deus. E foi assim nos últimos 20 anos, por exemplo. Ótimo. No bolsonarismo, não. Nós tivemos, por exemplo, o Pablo Marçal, que até o ano passado era um cara completamente desconhecido, né? Só conhecido por conta de meme, de coach messiânico, etc. E de notícias completamente malucas, como eles levou um grupo para poder subir a montanha, etc. Então, se resumir a isso. Só que a extrema-direita, ela, por meio das redes sociais, tem um poder de renovação tão grande que um desconhecido da política, como um Pablo Marçal, quase virou prefeito de São Paulo. Se fosse ali por mais poucos milhares de votos em São Paulo, o Pablo Marçal tinha passado contra o Nunes e tinha ganhado dele. E tinha ganhado. E aí a gente teria mais um maluco, completamente maluco, governando a maior cidade desse país. Então, a extrema-direita tem essa habilidade de se renovar basicamente a cada mês. A única pessoa que conseguiu se manter até então, muito por conta da família, que tem esse complexo de perseguição, de maluquice, é o próprio Jair. Só que a partir do ponto agora que todo mundo percebeu que o Jair já não tem mais tempo, não tem mais possibilidade, e que o Supremo e a Justiça brasileira não vão
esperar algum tipo de intervenção americana, etc., que vão só condenar ele. Agora nós temos uma corrida, não só presidencial, mas para poder ocupar esses espaços que o próprio Bolsonaro ocupa. Agora, um grande nome também, Thiago, que inclusive os próprios bolsonaristas já perceberam que é o maior rato desse país, é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, inclusive, ele está caladinho, já tem semanas, sabe? Em que ele só fala Verdade. sobre Lula, diversos temas, mas não faz uma defesa do Bolsonaro, não faz uma defesa do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. E a direita percebeu já isso. Opa, peraí, nós estamos aqui defendendo o Jair, o chefão, o Eduardo está lá em sacrifício, etc. E aí tem o Nicolas que está calado, tá caladinho, tá só aí na dele e tal, que não quer se queimar com lei Magnitsky e tal. Como é que é isso aí? Então, o maior rato desse país é o Nicolas. É o Nicolas, que enquanto tá todo mundo nessa luta pelo Jair, o Nicolas tá caladinho. E a própria direita percebeu isso. O Paulo Figueiredo fez um grande comentário também, chamando o Nicolas. E aí, Nicolas, cadê você? Quando é para pedir voto junto do Jair, aparece, mas na hora que é para poder fazer uma defesa dele, né? Os ratos saem, voltam pro poeiro, né? Então é mais ou menos isso, impressionante.